O nosso tema é os tipos de guarda e o desafio em combater a alienação parental, aproveitando que o tema está em voga aí. A lei da alienação parental está completando 10 anos agora no mês de agosto, então o tema se torna urgente de ser debatido, conversado, e enfim. Começando com essa imagem do que acontece na vida de uma criança, de um adolescente, quando vive essa alienação parental dentro da sua residência, dentro da sua família, e como ela se sente. Essa a realidade de uma criança que vive diariamente a alienação parental. Ela já vive, talvez, a dor dos pais separados e, enfim, ainda passa por isso. Vou passar já a palavra para a Débora Alves, que vai começar a explanar aqui o nosso... Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Ok? Bom, como a Kézia mencionou, eu vou iniciar a apresentação do nosso grupo, da Guarda e Convivência. E o tema do nosso artigo, tipos de guarda e desafio em combater a alienação parental. Bom, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, há a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquela atribuída a apenas um dos genitores, enquanto a guarda compartilhada é aquela atribuída a ambos os genitores, nos quais os direitos, os deveres e a responsabilização em si é atribuída de forma conjunta. Há uma grande resistência, ultimamente, na aplicação da guarda compartilhada, porque muita gente acha erroneamente, que a guarda compartilhada é aquele famoso 15 dias, né? 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. O que a gente sabe que não é bem assim que funciona. A guarda compartilhada, na verdade, ela veio com o objetivo justamente de promover esse equilíbrio na convivência familiar, né? Fazendo com que ambos os genitores participem de uma forma conjunta, ativamente na criação, na educação, enfim, na rotina de seus filhos. E também para evitar justamente a questão da prática da alienação parental, né? Para evitar esse tipo de conflito. Esse Instituto da Alienação Parental, ele foi descrito primeiramente como a SAP, Síndrome da Alienação Parental, pelo renomado professor de Psiquiatria Clínica Infantil da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Essa nomenclatura, na época, ele deu, pois ele queria incluir a alienação parental no rol de doenças de transtornos mentais. E com o passar dos anos, houve um aumento no número de divórcios, de separação e, obviamente, na disputa de guarda judicial. Então, com isso, se fez necessária a elaboração de uma lei específica para combater essa prática. E essa lei foi publicada em 26 de agosto de 2010, a Lei 12.318, que é a atual lei da alienação parental, definindo, de fato, esse ato como crime. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Ana Luísa, minha colega, e ela vai falar sobre os personagens da alienação parental e o impacto psicológico que esse tipo de atitude causa nas famílias. Muito obrigada. Com você, Ana. Ana está aí, gente? Não estou vendo a Ana. Também não estou vendo. Ana, tira o... Você está sem som, peraí. Você está sem som. Agora você está com som. Agora está com som. A internet está muito ruim, mas vamos lá. Vou mutar o meu aqui, Ana, para você começar. Já posso abrir a parte? Vai lá, Ana, pode começar. Boa noite a todos, né? Eu faço sobre personagens do fenômeno, né? Alienação parental,
principais personagens são o alienador, o alienado e o filho, né? Criança ou adolescente. O alienado é o que pratica uma campanha contra o alienado, né? Geralmente, esse alienador ele tem ou uma convivência maior com esse filho, ou tem residência base da guarda, né? O alienado, geralmente, ele tem pouco convívio, e esse convívio, em razão da alienação, não é sadio, né? E o filho, geralmente, é fruto de relacionamento frustrado, que soma uma campanha de depreciação agressiva em relação ao genitor alienado. E muitos de nós pensamos que talvez esse fenômeno da alienação parental seja exclusivamente uma maldade. Na verdade, nos estudos que nós fizemos, existem traços psicológicos que são percebidos em algumas análises, né, do psicológico, né, nos processos sobre o alienador. Então, existem transtornos de personalidade paranoide que geralmente atacam para justificar respostas e estilo da outra pessoa. Nós temos o transtorno de borderline, que a pessoa faz uma série de esforços para evitar o abandono real ou o abandono imaginário. Temos o transtorno também antissocial, que é mais conhecido como psicopatia. Dá licença, Ana. O som está falhando bastante. As pessoas estão comentando aqui no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat. As pessoas estão comentando aqui. Você está com fone? Eu fone, vocês falaram que eu estou me confundindo. Então, está falhando bastante. Deixa eu estar novamente. Está picotando muito. Deve ser a internet, deve estar instável. Melhorou? Fala um pouco para ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Aparentemente, sim. Parte daí que conforme for eu... Muito ruim a minha internet, gente. Eu já entrei. Você está com Wi-Fi? Já coloquei no 2G. Mesmo assim tá ruim. A minha também tá muito ruim, muito ruim. Você quer passar de novo? Eu posso falar? Não, eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou, Ana. Pode continuar. Quer que eu inicie? Não, eu acho que tá. Volta Pega na parte dos traços psicológico, dos traços. Né, sim, os transtornos, né? Como eu tinha falado, do transtorno paranoide, né? Que a pessoa geralmente ataca para justificar os investidos da outra pessoa. Tem transtorno também borderline, que faz uma série de esforços para evitar um abandono real e imaginário. Ele tem um padrão vazio de instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Temos também o transtorno antissocial, mais conhecido como psicopatia, sociopatia, que são pessoas que têm deprê total em relação às condutas, os direitos dos outros. Não ligam para nada, nem é crime, não é. Temos o transtorno narcisista, que é a falta de empatia. Geralmente, pessoas exploram nos relacionamentos interpessoais alguma forma de se aproveitar para atingir as próprias finalidades, né? São arranjos, pessoas desdenhosas. Temos a síndrome de Munchausen, que são pessoas que provocam ou simulam sintomas e doenças. Então, todas essas síndromes são síndromes estucadas
que são patologias de pessoas que praticam a alienação parental. Agora vamos passar para a Elizabeth Lange, né, que vai falar sobre as jurisprudências que nós analisamos em relação à alienação parental. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, gente, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou falar de um caso concreto, uma jurisprudência que a gente escolheu aqui. É uma dissolução de união estável, né, onde tem aí a guarda e tem aí a incidência da alienação parental, né, tem a briga pela guarda e a incidência da alienação parental, né. Nesse caso, a genitora, ela obstava a visitação, né, a convivência do pai. Ela não só obstava a convivência, como quando o pai estava com a filha, ela ficava incomodando, né? Ela fazia coisas, né? Ele ficava perturbando aí a convivência, né, do pai com essa criança. E isso era extremamente visível, inclusive ficou visível com a equipe técnica, no estudo técnico psicossocial. Inclusive foi reconhecido, né, no próprio julgado. No entanto, mesmo assim, a juíza, aliás, só um adendo, teve até um momento, ficou tão evidente, que teve até um momento que a juíza ligou para essa mãe, pessoalmente, ela ligou para que ela parasse de obstar as visitas e parasse de atrapalhar a convivência, né, desse pai com essa criança. No entanto, nenhuma dessas situações parece que realmente deu resultado, né? Houve, inclusive, aí a incidência de multa, foi arbitrada a multa para pagamento, mas mesmo assim parece que a situação continuou. O que eu vejo muito num tipo de jurisprudência como essa é que existe aí uma demanda reprimida para o pai, né? O pai, ele costuma, embora fique visível a alienação parental, embora fique declarado, embora fique visto pelo psicólogo e pela assistente social, muitas vezes não há reversão da guarda, como a gente pode ver aí nesse julgado. Então, eu observo muito, inclusive na minha prática jurídica, essa preferência sempre pela mãe, e embora a lei, né, da alienação parental tenha lá no artigo 6º, né, várias sanções possíveis, as sanções mais graves, que é a reversão da guarda, elas raramente são, de certa forma, aplicadas. Eu enxergo que existe um milindre, né, dos magistrados aí em aplicar a reversão da guarda para mães que estão realmente alienando as crianças. E isso, para mim, é um erro muito grande que vem acontecendo, essa falta de executoriedade da lei. A lei tem várias sanções, a lei traz várias coisas que são possíveis fazer, né? Logo no artigo 6º existe um rol que é exemplificativo, inclusive, não é um rol taxativo, mas não é aplicado. Então, assim, o que realmente eu vejo é a não aplicação da lei. E a gente, inclusive, tem, né, no artigo 7º, que quando, da Lei 2.318 de 2010, que quando existe aí a impossibilidade da aplicação da guarda compartilhada e tem aí a disputa pela guarda, a guarda deve ser dada àquele genitor que não obsta a visitação, que está aberto, né, a respeitar a convivência do outro genitor com a criança. Mas, mesmo assim, a gente não vê muita aplicação. Então, fica aí assim, a minha indignação em relação a certos julgados como esse. Existe, sim, algumas exceções, não são todos os magistrados que são assim, que fazem a reversão da guarda, tanto que a Simone vai trazer uma dessas exceções aí, depois vai falar depois de mim. E é basicamente isso, essa situação foi uma coisa bem manifesta e mesmo assim a gente pôde observar que não houve a reversão da guarda, ou seja, a filha continua provavelmente até hoje convivendo com uma pessoa que aliena, né, reiteradamente a visitação e nada acontece. Enfim, essa foi a minha visão desse julgado, a minha análise, e eu passo a palavra aí para Simone, né, a diva do direito de família, a diva da nossa comissão,
para falar dessa outra jurisprudência que traz essa exceção aí ao que eu falei aqui. Diga lá, Simone. Olá, boa noite. Agradeço o elogio, muito obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito de trabalhar esse assunto, porque é um assunto que está muito em evidência, e conforme a doutora Elizabeth Lanes falou, a jurisprudência que eu trouxe, né, o estudo dessa jurisprudência especificamente, é algo que realmente não se pratica muito no jurista, né, nos nossos tribunais, que é a reversão da guarda compartilhada pela guarda unilateral. Nesse caso, foi uma ação em que a mãe entrou requerendo que a guarda compartilhada fosse transferida para uma guarda unilateral em favor dela. Contudo, diante de tudo que foi narrado nos autos, com a acusação de suposto abuso sexual, foi verificado indícios de alienação parental. Então, foi determinada a guarda unilateral, sim, mas com o genitor, o que realmente, conforme a doutora Lanes falou, no artigo 6º da Lei de Alienação Parental, que está elencado aí para vocês lerem, existem várias medidas, né, a serem tomadas, e dessa vez foi determinada a alteração da guarda compartilhada, mas contrária à vontade dessa genitora que foi quem entrou com a ação. Então, além disso tudo, foi também decidido que teria um acompanhamento psicológico esses pais. É importante a gente destacar que existem essas medidas punitivas na própria Lei de Alienação Parental, que vai fazer agora 10 anos, né? E que além dessas medidas punitivas, a gente pode também aplicar, alguns tribunais, inclusive, vêm aplicando essa prática de acusação de abuso sexual como uma denunciação caluniosa, que está previsto no artigo 339 do Código Penal, que é capaz tem pena, né, de reclusão de 2 a 8 anos. Então, essa é uma medida que eu considero muito, não sei se eficaz, né, mas é uma medida que deveria ser realmente mais praticada. E, além dessa medida, existe também na esfera da responsabilidade civil, nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, né, que é aquele que determina que quem causar dano por ato ilícito deverá repará-lo. E isso também vem sendo aplicado em alguns tribunais. Mas o que a gente imagina, o que deve ser feito para que a gente diminua esses casos de alienação parental? Porque é uma coisa que está aumentando cada vez mais, né? Através de práticas colaborativas, onde o acordo é o foco principal que deve acontecer entre os genitores, para que não haja nenhum dano para os filhos. E a constelação familiar também, que é um método terapêutico de estudo do comportamento de um grupo familiar, porque o que se verifica muitas vezes é uma repetição de comportamento e que vem trazendo um problema para essa criança ou esse adolescente, né? Então, o que seria importante destacar nisso tudo é que na ruptura de um lar conjugal, onde o propósito de vida já não é mais o mesmo, não pode interferir na ruptura parental, onde a ligação entre filhos e pais, né, entre os genitores e os filhos, eles influenciam no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, positiva ou negativamente. Então, e a própria família, né, que eu coloquei ali uma diferença entre a relação conjugal, conforme eu falei, a relação parental, e a família que independe de DNA, independe de sangue, né, todos sabem disso. E diante disso tudo, eu vejo uma importância muito grande conforme a gente já falou da importância da lei da alienação parental, existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, alguns tentando acabar com a lei e outros apenas no sentido de modificação para poder garantir o princípio maior, que é o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente. E o que eu queria deixar para vocês é uma reflexão no sentido de imaginar que toda vez que um genitor tem que ir no tribunal para poder ver os seus filhos, a alienação parental já está instalada. Obrigada pela atenção de todos vocês e eu passo agora para a Kézia, que vai falar melhor sobre os projetos de lei no Congresso Nacional. Kézia.
O computador hoje está com fogo, que eu não consigo nem achar onde ativo o som. Agora apareceu. Bom, boa noite de novo a todos. Agora, só para finalizar, né, para não tomar muito o tempo de todos, é só uma explanação mesmo. Existem alguns projetos de lei, ao menos 15 projetos de lei, que ou alteram ou revogam a lei da alienação parental. O projeto de lei 498 é o que pretende revogar a lei da alienação parental, as justificativas para se terminar com essa lei, ao nosso sentir, né, do grupo de estudos, não são justificativas plausíveis. Uma delas é no sentido de que a lei da alienação parental ela beneficia o abusador, ela beneficia ao genitor abusador. E isso não é uma realidade que a gente enxerga, né? Isso não existe nenhum tipo de benefício, né? O pai faz algum tipo de abuso sexual contra a criança e a mãe diz que não, meu filho está sofrendo abuso, enfim, e aí isso seria uma prevalência dessa alienação. Gente, eu não sei, alguém está escrevendo aqui, está falhando a minha voz, alguma coisa, porque eu não consigo ouvir. Tá ótimo. Então tá, por isso eu estou desconcentrando, porque está escrevendo, eu falei, gente, será que minha voz está falhando? Mas enfim, são esses absurdos assim que a gente não concorda, porque não é justificando um crime com o outro. É igual, vamos tirar a Lei Maria da Penha, vamos revogar, porque existem mulheres que se utilizam dessa Lei Maria da Penha para dizer que fingir que são agredidas. Então isso não é, ao nosso sentir, um motivo para se revogar a Lei Maria da Penha, que é uma lei machista, a Lei Maria da Penha, a lei da alienação parental. Então, uma lei machista, não tem nada disso, é muito pelo contrário, é uma lei protetiva à parte mais fraca da relação, a parte mais vulnerável, que é a criança ou adolescente. Então, eu separei aqui 3 projetos de lei, o 7352, que altera o artigo 4º da Lei da Alienação Parental, e ela determina a tramitação prioritária de ofício pelo juiz, que é uma coisa assim que a gente deveria já ter uma tramitação prioritária, não tem e não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então, ela já vem trazendo essa necessidade da tramitação prioritária de ofício pelo juiz. E imediatamente após a distribuição da petição inicial. A gente sabe que a alienação parental ela pode ser incidental ou autônoma, né? Então, no meio de uma ação de guarda e convivência, ser uma petição incidental, então para dar o tratamento prioritário, e a gente não vê isso nos tribunais, até porque todas as jurisprudências que a gente analisou, né, a gente explanou aqui 2 e no artigo tem 3, todas elas a duração mínima de um processo era de 3, 4, 5 anos. Né? Em uma delas, inclusive, a adolescente já estava completando 18 anos, ela era alienada ao menos desde os 12 anos. Então, como é que você reverte? Como você reverte as questões psicológicas, né? Dessa pessoa, que é a coisa mais importante, porque reverter a guarda são questões profiláticas, mas e as questões psicológicas, né? Como tratar essa criança, né? E aí vem o projeto 10.712, que prevê o laudo psicossocial em 10 dias. A gente sabe que os laudos psicossociais demoram a sair também nos tribunais, né? Demora, às vezes, estudo social 3, 4, 5 meses. Então, ele traz a obrigatoriedade de 10 dias. E existem 2 mudanças que a gente entende ser de grande valia, né? Nesse projeto de lei, que garante acompanhamento psicológico biopsicossocial, deve ser submetido a avaliações periódicas, porque não adianta o juiz determinar 90 dias de tratamento, 30 dias de tratamento, porque quando a pessoa pratica alienação, né, ela tem algum transtorno, como a Ana Luísa falou. Então, ela já tem um transtorno. Então, como curar esse transtorno? Em 3 meses de sessão, a pessoa vai curar o seu transtorno. Então, isso não é uma realidade. Né? Então, é o atendimento, é a avaliação periódica, mesmo depois de transitado em julgado, né? Depois de terminado o processo, pode estar arquivado, que mesmo assim as avaliações periódicas seriam obrigatórias, né?
com a emissão de laudo inicial e laudo final, e que na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização de estudos psicológicos, biopsicossociais ou de qualquer outra espécie, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de um perito. Então, é importante essa utilização da sociedade como um todo para combater essa alienação parental. Então, não tem psicólogos e assistentes sociais suficientes no quadro do tribunal. Ok, que se determine então peritos para que seja feita a análise desses casos de alienação parental, porque são muito sérios. A gente sabe o quanto isso pode, enfim, estragar e acabar com a vida de uma criança, porque a gente fala da vida da criança adolescente, que vai se tornar um adulto um dia. E que adulto é esse, né? E outro projeto de lei que também a gente trouxe é o 7569, que institui o programa de atendimento psicológico à vítima de alienação parental, inclusive com criação, como se fosse um médico de família para quem sofreu alienação parental. É uma violência, alienação parental é um tipo de violência, então tem que ser tratado como tal. Não é, decreta-se, há indícios de alienação parental. Numa das jurisprudências, inclusive, vinha dizendo isso. Olha, a alienação parental, eu já não vou inverter a guarda. Então, como se tem uma alienação parental e você não inverte a guarda? Mas a criança já está acostumada a ficar com esse genitor que aliena. Inclusive, uma das jurisprudências analisadas era o pai que alienava, né? Então, a gente vê muita figura materna, porque acaba que a residência base, que é um erro de interpretação da própria lei, fica com a mãe, e muitas vezes é quem aliena, né? Por uma questão mesmo de problemas pessoais e propriamente problemas psicológicos, né? Que tem que ser tratado com profissionais da área. Não adianta tratar com amigo, batendo papo, em conversa de WhatsApp, em grupo em YouTube que diz como é que faz para o cara voltar para mim. Isso não é o tipo de coisa que deve ser tratada na alienação parental, porque ela é muito séria. Isso atinge e deixa uma família inteira doente. Então, as conclusões que a gente chegou é a necessidade de uma conscientização da sociedade dos impactos da alienação parental. Né? A alienação parental em si já é um problema, mas ela pode se tornar uma síndrome que faz com que a criança ou adolescente tenha horror ao outro genitor. Então, isso se torna uma síndrome e tem que ser tratado e tem que ser conscientizado, porque causa dor e sofrimento aos filhos, que nada tem a ver com isso, nada tem a ver com uma relação. A necessidade de uma guarda compartilhada efetiva e coativa. Não adianta a guarda compartilhada no papel para decidir para qual colégio o Joãozinho vai. Não, é uma guarda compartilhada efetiva, coativa, onde pai e mãe participem efetivamente da criação desses filhos. O desprendimento dos pais, né? Meu filho vai dormir na casa do pai, o pai, meu Deus, não sabe dar banho. Vai aprender a dar banho, porque eu também não sei dar banho em criança, e se um dia eu tiver criança, eu vou ter que aprender a dar banho. Então, acabar com essa coisa de, meu filho, coitado. O filho não é coitado, o filho é filho, né? E está vivendo uma situação de separação dos pais, e não vai morrer por causa disso. Então, voltando ao que até a Simone falou, a conjugalidade, ela termina, a parentalidade não. Então, tem que haver essa conscientização. E, principalmente, o que a gente detectou como um defeito em todas as jurisprudências que a gente analisou, em tudo que a gente analisou, os ritos são extremamente lentos. Parece que o processo, o procedimento vamos mais lento, né? Houve indício, há um mínimo de indício de alienação parental, ela imediatamente tem que ser detectada e, se for preciso, que haja inversão dessa guarda, né? Não é a proibição do outro pai em ver esse filho, mas que esse pai procure um tratamento, seja afastado para procurar um tratamento para que os filhos não sejam atingidos. Né? O quanto mais rápida ela é combatida, né? mais rápida ela é detectada, mais rápida ela é combatida, e sempre na finalidade de superior interesse da criança e do adolescente. Enfim, eram essas considerações e o nosso quadrinho final, que fala que família é onde a nossa história começa. Deixa eu interromper aqui. Rafa? Adorei. Parabéns, Kézia. Parabéns ao grupo todo.